Olá, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o som. Nas aulas anteriores, eu me refiro nas aulas presenciais, nós fizemos o estudo da ondulatória, ou seja, nós estudamos as ondas de um modo geral. Classificamos as ondas em ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, não foi isso? Depois nós apresentamos os parâmetros que são utilizados para se descrever, para se estudar e analisar qualquer tipo de onda, né? Nós apresentamos o comprimento de onda, a frequência, o período e a amplitude, não foi isso? Além disso, nós aprendemos como calcular a velocidade de uma onda. Hoje nós vamos falar do som, das ondas sonoras. Então, tudo aquilo que falamos sobre as ondas permanece válido para o som. O som é simplesmente um tipo específico, um tipo particular de onda, ok? Então, vocês vão perceber isso, que tudo o que falamos sobre amplitude, comprimento de onda, frequência e período permanece de igual modo válido para o som. Nós só decidimos, eu digo, os físicos, né, os responsáveis pelo ensino de física, eles só dividem o som, só separam o estudo do som como um complemento ao estudo de ondulatória, porque o som possui algumas características peculiares que são importantes, que são muito interessantes. E hoje nós vamos apresentar aqui de maneira breve, mas tão abrangente quanto é possível ser em uma aula no ensino médio, ok? Então, prestem bastante atenção. Vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Essas aulas, elas são destinadas prioritariamente de acordo com o currículo nacional e o currículo do Estado de Minas Gerais para a turma de segundo ano do ensino médio. Então, hoje, né, vamos aqui fazer uma apresentação. Hoje nós vamos falar sobre, né, retomar aquele assunto das ondas transversais. É importante, né, a gente retomar isso. Aliás, a gente não chegou a abordar, né? A gente simplesmente classificou as ondas em mecânicas e ondas eletromagnéticas. Hoje nós vamos apresentar essa conceituação de ondas como sendo transversais e longitudinais. Isso é muito importante para nós, tá certo? Depois nós vamos falar da velocidade do som em diferentes meios, a audibilidade, né? Em que situações ou sob quais circunstâncias o som, uma onda sonora é audível, né? Para nós e para determinados animais. Nós vamos também apresentar aqui com alguns fenômenos sonoros interessantes e depois resolveremos exercícios. Ondas transversais, certo? Então, nós fizemos, se você se lembrar, nas aulas presenciais, nós classificamos as ondas como sendo mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, certamente você se lembra disso, são aquelas ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som, para se propagar, ele precisa de um meio material que o vai suportar, que vai dar a ele suporte, né? Tipicamente, o som se propaga através do ar, mas também pode se propagar na água ou em corpos sólidos, ok? Ondas mecânicas, então, são essas que precisam de um meio material para se propagar. Onda numa corda é uma onda mecânica. A onda do mar é uma onda mecânica. As ondas eletromagnéticas são aquelas que podem se propagar no vácuo, ou seja, além delas poderem se propagar nos meios materiais, elas se propagam também no vácuo. Um exemplo de uma onda eletromagnética é a luz. Ela sai do Sol, atravessa todo o vácuo do espaço, chega ao nosso planeta. Então, a luz, ela se propaga no vácuo. O raio-x se propaga no vácuo. O infravermelho se propaga no vácuo. E assim por diante. Então, existem essas ondas que se propagam no vácuo.
o som não se propaga no vácuo, certo? Então, por mais que ocorram explosões gigantescas no Sol, nós não conseguimos ouvir, nem se estivéssemos próximos ao Sol. Por quê? Porque não existe um meio material que daria suporte para que o som se propagasse e chegasse até o ouvinte, ok? Então, essa foi a classificação que a gente fez em aulas anteriores e hoje aqui, neste momento, nós vamos classificar as ondas em transversais e longitudinais. Por quê? É uma classificação muito importante porque as ondas são geradas de diferentes maneiras. As ondas transversais, como que elas são geradas? Como que elas são produzidas? Então, existe uma vibração, né? Imagine uma corda, né? A onda gerada numa corda é uma onda transversal. A pessoa, para produzir onda em uma corda, ela vibra para cima e para baixo, certo? Ela pega a ponta da corda, a extremidade, vibra essa extremidade para cima, para baixo, e essa vibração que ocorre na vertical produz uma onda que se propaga, né, nesse caso aqui, para a direita. Então, as ondas transversais são aquelas em que a direção de propagação ou de vibração é perpendicular à direção de propagação. O que é perpendicular? Faz um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui a direção de vibração é vertical. A direção de propagação é horizontal. Existe aqui um ângulo de 90 graus, ok? As ondas longitudinais são aquelas em que a direção de propagação é paralela à direção de vibração. Então, se nós tivermos aqui uma mola, né? Tome essa mola aqui como exemplo. Se nós balançarmos essa mola aqui, empurrando e puxando, ou seja, se nós vibrarmos essa mola para frente e para frente e para trás, veja essa setinha dupla azul, nós teremos uma onda que se propaga para a, nesse caso aqui, direita. Nós teremos uma onda que se propaga, né? Nós vibramos essa mola e vai ocorrer uma propagação, e essa propagação vai ser paralela à direção de vibração. Então, a direção de vibração é paralela à propagação. Por que é importante fazermos essa classificação? Veja só, essas ondas aqui, gente, seja a onda numa corda, né? Nós temos aqui, que é uma onda transversal, onda numa corda. Seja uma onda longitudinal, que nós poderíamos citar aqui, são ondas mecânicas, ok? Só que são ondas mecânicas de diferentes tipos. A onda na corda é uma onda transversal e a onda sonora é uma onda longitudinal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, ok? Não existe onda eletromagnética que seja longitudinal. O som é uma onda longitudinal. Quando nós falamos, nós vibramos o som para frente e para trás. Existe aqui uma sucessão de compressões e rarefações do ar, depois nós vamos ver isso, como isso ocorre, né, no experimento virtual. E essa sucessão de compressões e rarefações, ou seja, essa sucessão de pressão alta, pressão baixa, pressão alta, pressão baixa no ar, faz com que nós ouçamos ruídos, ouçamos som, né, um barulho, ok? Então vamos continuar aqui. Ondas longitudinais e ondas transversais, né? Vamos então resumir aqui. Nós temos aqui ondas longitudinais, são essas ondas que se propagam na mesma direção da vibração.
né? Se elas se propagam para a direita, elas são vibradas nessa direção horizontal, e nós temos, então, em suma, que as ondas transversais são aquelas ondas que apresentam uma direção de propagação perpendicular à direção de vibração, ok? Vamos falar agora da velocidade do som. O som possui uma velocidade, é claro, né, gente? E nós vemos aqui, através dessa tabela, algo interessante, que a velocidade do som, ela não é única em todas as circunstâncias, em todas as situações. Se nós pegarmos o ar a 0 graus Celsius, nós teremos que a velocidade do som é 331 metros por segundo. Veja só, metro por segundo. Se nós pegarmos o ar a 20 graus Celsius, nós teremos que a velocidade do som aumenta para 343 metros por segundo. E o ar a 100 graus Celsius vai apresentar, o som vai apresentar nesse ar quente, né, bem mais quente, uma velocidade muito maior, que é de 387 metros por segundo. No oxigênio, a 0 graus Celsius, a velocidade do som é 316. No gás hélio, também a 0 graus Celsius, a velocidade do som é 965 metros por segundo, 965 metros por segundo. Não é quilômetros por hora, ok? Preste bastante atenção na unidade. Nos líquidos, né? Nós pegamos, por exemplo, aqui, água fresca a 20 graus Celsius, a velocidade do som será 1.482 metros por segundo. E se nós pegarmos aqui, por exemplo, o cobre, né? O som vai ter uma velocidade de 5.010 metros por segundo, ou seja, via de regra, nós teremos o seguinte: primeiro, que a velocidade do som depende da temperatura, ok? Segundo, que a velocidade do som ela é maior nos líquidos do que nos gases e é maior nos sólidos do que nos líquidos, ok? Vamos avançar. Vamos falar agora sobre a audibilidade. Audibilidade, o que é isso, né? Diz respeito à capacidade de uma onda sonora tem de ser ouvida. Nós temos duas classificações, aqui é segundo a amplitude. Lembre só, né? Não se esqueça que o som é uma onda, e se é uma onda, ele possui comprimento de onda, possui amplitude, frequência e período. Então, nós caracterizamos o som no tocante à amplitude como um som forte ou um som fraco. O que é um som forte? Som com pequena amplitude. Opa, um som forte, né, gente? Vamos começar aqui por um som forte. Então, um som fraco é um som de pequena amplitude. E um som forte. Por alguma razão, a borracha ela ficou aqui indisponível para mim. Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar isso aqui. Vamos fazer assim. Um som forte é um som de grande amplitude. Som forte é um som de grande amplitude. Som fraco é um som de baixa ou pequena amplitude. O que é amplitude? Amplitude é a altura da onda, não é mesmo? Se você pegar aqui, colocar uma onda para analisar em um sistema de coordenadas, o que é amplitude? Amplitude é essa altura aqui, ó, da onda, ok? A partir da linha que passa pelo seu centro. Então, isso é amplitude. Essa audibilidade com respeito à amplitude, ela diz respeito ao quê? Ao volume. Som forte é um som com volume alto. Som fraco é um som com volume baixo. Então, o volume de um som
ele está relacionado à amplitude da onda sonora, ok? Vamos aqui agora falar da audibilidade com relação à frequência. Então, com relação à frequência, né? Nós temos um som grave e um som agudo. O que é um som grave? É um som com baixa frequência. E um som agudo, som de alta frequência. Normalmente o som grave é um som mais grosso, né? O som agudo é um som mais fino. E isso está relacionado não à amplitude, mas à frequência do som, ok? Vamos aqui. Deixe-me fazer o seguinte. Quero compartilhar com vocês então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui um simulador de ondas sonoras, um laboratório virtual. Nós temos aqui um alto-falante que está gerando ondas sonoras em um meio gasoso. Vamos ver as partículas desse som. Repare que essa membrana, ela vibra para frente e para trás, produzindo as ondas sonoras, mostrando aqui com clareza que as ondas sonoras são ondas longitudinais, porque a direção de vibração, olha só, é paralela à direção de propagação, ok? Nós temos aqui essas partículas que representam as partículas do ar, por exemplo. Poderia ser de um líquido, mas vamos tomar como sendo partículas do ar. Eu vou aqui aumentar a amplitude. Repare, a membrana. Quando a amplitude é alta, é grande, nós temos que a membrana, ela vibra, ela não vibra mais rapidamente nem mais lentamente, ela vibra, ela acaba se destendendo mais em sua vibração. Olha só, vou diminuir a amplitude e você vai perceber como que a vibração vai ser menor. O deslocamento da membrana vai ser menor. A frequência é a mesma, não mudei a frequência, certo? Então, o número de oscilações por unidade de tempo permanece. O que muda aqui é o deslocamento que a membrana faz ao vibrar. Então, veja só. Está vibrando, né? Com maior amplitude. E repare o seguinte, que existe uma sucessão de compressões e rarefações. Ou seja, as ondas, elas provocam o acúmulo de partículas, mas seguido de regiões com menor número de partículas, ou seja, com menor densidade de partículas. Vou aumentar aqui a frequência. Então, aumentei a frequência, o som fica mais agudo, passam a existir mais oscilações por unidade de tempo. A membrana vibra mais rapidamente. Vou diminuir a frequência. Então, repare que a membrana ela passa a vibrar mais lentamente. O som fica mais grave, fica grave, ok? Vamos aqui, então, para esse compartilhamento. Audibilidade. Nós temos aqui algumas informações interessantes. Veja só. Veja só. Esse gráfico, essa barrinha com um tom esverdeado, ela diz respeito aos sons audíveis, ou seja, aos sons
que é possível ouvir. E essa barrinha de cor rosa, ela diz respeito aos sons produzidos, ok? Então, no caso aqui do ser humano, o ser humano produz sons de 85 Hz, uma frequência, a 1.100 Hz. Nós produzimos sons de 85 Hz a 1.100 Hz. Porém, nós ouvimos sons de 20 Hz a 20.000 Hz, né? Nós estamos aqui falando de frequência, então nós temos um Hertz aqui, certo? Nós ouvimos sons de 20 Hz a 20.000 Hz. Fora dessa faixa, nós não ouvimos. Sons de 30.000 Hz são inaudíveis para nós. Da mesma forma, um som produzido com a frequência de 10 Hz também é inaudível, nós não conseguimos ouvir. Os golfinhos produzem, eles ouvem sons de 150 Hz a 150.000 Hz. Os cachorros ouvem sons de 15 Hz a 50.000 Hz. Os gatos, de 60 Hz a 65.000 Hz. E os morcegos, de 1.000 Hz a 120.000 Hz. Ou seja, repare bem, os cachorros, os gatos, os golfinhos e os morcegos ouvem sons que nós não ouvimos. Ouvem sons de tão alta frequência que nós não somos capazes de ouvir. Ok? Essa é uma informação interessante, né? Agora vamos falar sobre alguns fenômenos sonoros. O primeiro fenômeno que nós vamos abordar é a reverberação. O que é a reverberação? Imagine que você está dentro de uma sala, né? E uma sala grande. Quando você fala, você tem a impressão de que você fala algo e depois tem a impressão de que aquele som ele demora para acabar. Você fala, emite o som, para de emitir o som, mas tem a impressão que o som ele se perdura por mais tempo do que a emissão. Isso ocorre porque quando você fala ou quando um som é emitido em uma sala fechada, o que acontece? O som ele se propaga em todas as direções. Então, ele se propaga, volta para o seu ouvido, mas tem som propagando em outras direções também, mais distantes, e que demoram um pouco mais a chegar ao seu ouvido. Por isso que dá a impressão de que o efeito ele perdura por mais tempo do que a emissão. Ok? O outro fenômeno, esse aqui é mais conhecido, é chamado de eco. Né? Nós temos aqui nessa ilustração um sujeito, ele emite um som que se propaga até uma encosta de uma montanha, não é isso? Ele se reflete, porque o som ele é refletido também por objetos, né? Assim como luz é refletido, o som, por ser uma onda, ele se reflete nessa encosta e volta para essa pessoa. Então, ele emite um som, fala algo, e depois ele ouve aquilo que ele falou. Mas para que ele ouça, ou seja, para que ocorra eco, a distância mínima entre o sujeito, o emissor, e o objeto que vai refletir essa onda sonora deve ser 17 metros. A distância mínima. Distâncias inferiores a esta, em distâncias inferiores a esta, nós não. Então, o sinal havia caído aqui, vou continuar, ok? Então, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Nós estávamos falando aqui de alguns fenômenos sonoros. Falamos da reverberação. A reverberação ela acontece quando nós estamos em um local fechado, falamos e temos a impressão de que a nossa voz sai mais alta e de que o som emitido, o som que nós ouvimos, ele se perdura por mais tempo do que a emissão. O eco, para que ocorra, a pessoa que emite o som, ela deve estar numa distância mínima de 17 metros daquele objeto que vai se colocar no meio do caminho, ok? Deve estar numa distância mínima de 17 metros. E nós vamos entender a razão disso daqui a pouco, né? Eu espero.
Então, ele emite o som, para de emitir o som e depois ouve aquilo que ele mesmo falou. Essa distância tem que ser de, no mínimo, 17 metros. Se nós tivermos aqui distâncias inferiores a esta, o que vai ocorrer não é eco, vai ocorrer reverberação. Ok? Pode ocorrer reverberação, também não é garantido. Ok? Mas para que o eco ocorra, aquilo que você fala deve ser compreendido com distinção e clareza após a emissão. Certo? Então, aqui nós temos aqui dois exemplos, né, para ilustrar esse fenômeno do eco. O morcego, ele localiza as suas presas através do eco. Ele emite uma onda sonora, que está na faixa do ultrassom. Essa onda, ela, após incidir sobre a sua presa, ela é refletida em parte para o morcego, e a partir dessa reflexão, ou seja, a partir do tempo entre a onda emitida e a recepção, ele calcula, o cérebro do morcego faz um cálculo ali a respeito da posição, da distância e da posição exata daquela presa, ok? E nós também temos o sonar. O sonar é um aparelho utilizado em navios, em submarinos, que permite a detecção de obstáculos, permite a detecção de objetos no fundo do mar e também de navios, de submarinos inimigos, né? Ou de eventuais projéteis, eventuais mísseis que podem atingir o navio ou submarino. Então, emite-se uma onda sonora e essa onda é refletida. Nós temos aqui o efeito do eco, certo? Isso é o eco, que é manifestado aí, que é utilizado tanto pelo morcego quanto pelo sonar. Um outro fenômeno sonoro importante é a difração. A difração, né, conforme aqui você vê, ela é caracterizada de maneira assim bastante grosseira pelo fato de ondas sonoras poderem fazer curvas. Então, nessa ilustração aqui, o que nós vemos? Nós temos aqui um cachorro que está latindo por detrás de um muro, e do outro lado do muro nós temos uma pessoa que ouve o latido do cachorro. Repare que o som faz curvas, né? Faz curvas. Veja só, muito embora a pessoa ouça o latido do cachorro, ela não consegue o ver. O som, tanto quanto a luz, são ondas. Só que nesse caso aqui, o som faz a curva, mas a luz não. Esse é um fenômeno que está relacionado ao comprimento de onda. Veja só. Por que o som faz essa curva e a luz não? Porque o comprimento de onda do som é grande, muito maior do que o comprimento de onda da luz. A luz também apresenta esse efeito da difração, mas para que ela possa se difratar, para que ela possa se curvar, nós devemos ter aí objetos ou obstáculos muito pequenos, ok? Não vamos entrar em detalhes aqui sobre a luz, mas o que é importante é que o som faz curvas por causa desse efeito chamado difração. E nós também temos o efeito Doppler. Efeito Doppler. Se nós tivermos aqui uma ambulância que está com a sua sirene ligada, se movendo para a direita, esse rapaz, esse homem, vai ouvir o som emitido por essa sirene muito mais agudo do que essa mulher que está atrás da ambulância. Então, o que é o efeito Doppler? No efeito Doppler, quando nós temos aqui o objeto que emite o som, o emissor de som, se aproximando do ouvinte, se aproximando do receptor, esse receptor vai ouvir um som de alta frequência, com mais alta frequência do que uma pessoa de quem a ambulância ou o objeto emissor estiver se afastando. Isso é muito simples de se notar, né? Você pode fazer um teste com um colega seu. Peça a ele para fazer o seguinte: você vai ficar parado em um determinado lugar e pedir para ele se mover em sua direção com uma moto
e com a buzina da moto ligada. Então, ele vem em sua direção com a buzina acionada. Você vai ter uma sensação. Agora, uma vez que ele te ultrapasse, ou seja, uma vez que você fique atrás da moto e ele continue com a buzina acionada, você vai perceber que aquele som ele é mais grave, ele é mais suave, é menos estridente, ele incomoda menos, certo? Isso aí é o efeito Doppler. O som emitido pela moto possui uma frequência bem definida, mas a forma ou a frequência percebida por um ouvinte depende de onde o ouvinte está, depende da posição relativa entre o ouvinte e o emissor, ok? Vamos aqui resolver alguns exercícios. Exercício 1. O menor intervalo de tempo para que o cérebro humano consiga distinguir dois sons que chegam ao ouvido é 0,1 segundo, ok? Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, determine a distância que podemos ficar de um obstáculo para ouvir o eco de nossa voz. Então é o seguinte, nós vamos aqui resolver, né? Nós utilizamos aquela fórmula de velocidade é igual a distância pelo tempo. E para resolvermos isso, né, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o seguinte, que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que o tempo que o nosso cérebro consegue distinguir dois sons, ou seja, chega um som até o nosso ouvido. Se chegar outro som até o nosso ouvido em um intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos, nosso cérebro não vai conseguir distinguir esses dois sons como sendo sons independentes, separados. Agora, se chega um som ao nosso ouvido e chega outro som, mas depois de um intervalo de tempo de 0,1 segundo, então o nosso cérebro consegue perceber que são dois sons distintos. Por questão de tempo, eu vou encerrar aqui essa gravação, porque não quero que ela fique muito grande. Eu vou fazer outra logo em seguida para resolvermos com bastante cuidado e atenção esses exercícios, ok? Então é isso, nós vamos aqui finalizar essa gravação. Eu vou fazer uma outra contendo a resolução dos exercícios, tá certo? Então, até a próxima.